Bom dia, querida igreja, sejam todos muito bem-vindos nesta manhã de domingo para mais um culto online. Quero que o Senhor te abençoe, abençoe seus lares. Nós vamos orar daqui a pouco para que a bênção do Senhor seja chegando aí até o seu lar e que esse culto seja um culto agradável a Deus e, acima de tudo, um culto de instrução bíblica, um culto de aprendizado, um culto de desafio para cada um de nós. Eu quero, neste momento, convidar você para ler comigo Filipenses capítulo 2, nós vamos continuar focados nesse trecho, a partir do versículo 12. Filipenses 2,12, está sendo projetado para você também. Diz assim a palavra do Senhor: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem opera em vós, tanto o querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão e nem me esforcei inutilmente. Esta é a palavra de Paulo aos Filipenses. Nós já vimos na semana passada um pouquinho dos versículos 12 e 13, e hoje nós vamos ver mais 3 versículos desse trecho, vamos meditar nele, pedindo a orientação e a direção do Senhor. Então, eu convido você neste momento a orar comigo, vamos orar, depois nós vamos cantar um pouco, adorar ao Senhor, e em seguida nós estudaremos a palavra do Senhor. Oremos então. Pai amado, muito obrigado por mais esta manhã que podemos nos reunir, mesmo que online, mas nos reunimos para estudar a Tua palavra. Eu rogo a Tua bênção, ó Deus, sobre cada lar que está nesse momento sintonizado conosco, cada pessoa que está participando deste momento de adoração ao Senhor. Por favor, derrama a Tua bênção, ó Deus, cuida de cada necessidade, supre cada uma das necessidades do Teu povo que está participando conosco deste culto. Pai, certamente algumas pessoas estão enfrentando dificuldades, lutas, enfrentando, ó Deus, problemas emocionais, físicos, materiais, espirituais. Eu oro para que a Tua palavra nesta manhã venha de encontro à necessidade de cada um. Pai, aqueles que estão enfrentando a enfermidade, que o Senhor toque em cada corpo, que o Senhor cure, que o Senhor transforme, ó Deus, esta enfermidade em saúde, e que aqueles que estão, ó Deus, hospitalizados, que em breve possam voltar para os seus lares. Abençoe os nossos amados que estão enfrentando dificuldades, ó Deus, emocionais. Cura, ó Deus, as feridas emocionais de cada um. Oramos por aqueles amados que estão enfrentando as lutas financeiras em virtude da situação que nós nos encontramos. Deus, sustenta cada um deles e que nada falte, ó Deus, que o Senhor venha suprir cada uma das necessidades. E rogamos, ó Deus, então, a Tua bênção sobre cada um, pedindo a direção e orientação do Senhor sobre cada lar, ó Deus. Recebe a nossa adoração. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Só para relembrar aqui, não se esqueçam das nossas ofertas, dos dízimos e as ofertas. Nós temos aí aparecendo para você na sua tela as nossas contas. Temos uma conta especificamente para missões. Então, se você faz parte da nossa promessa de fé, se você ainda não entregou a sua promessa de fé desse mês, então tem uma conta específica aí, faça o seu depósito e vamos continuar cooperando, apoiando os missionários que nós já ajudamos, tá bom? E não esquece dos seus dízimos, que esses sim são para manutenção da igreja local aqui. Então, missões para a obra de evangelização fora daqui e os dízimos e as ofertas para a manutenção e o suprimento da igreja local.
Então, seja fiel, continue sendo fiéis como já tem sido, estão sendo, continue sendo fiéis, porque o Senhor nosso Deus, Ele é fiel, tá bom? Continuamos online, tanto os domingos de manhã, como também às quartas-feiras. Então, não esquece de participar conosco na quarta-feira da nossa reunião de oração, tá? E os cultos online, às 11 e às 18, e a nossa escola dominical, 9 da manhã. Então, tudo online, e todos vocês são muito bem-vindos a participar conosco, tá bom? Então, nesse momento, aumente o som da sua TV, chega bem próximo, junta todo mundo aí, e vamos juntos adorar ao Senhor com o nosso grupo de música aqui. Escuras os caminhos seus, oh, não te desanimes, canta um hino a Deus. Cada nuvem escura um arco-íris traz, quando em teu coração virá perfeita paz. Se teu coração estiver em paz, bem contente, alegre, sim, Deus te acharás. Se teu coração bem contente, viver é de luta, cheio de amargor. Os profetas aflitos agem seu favor, e de tudo que sofres tu te esquecerás. Tu irás gozo e calma se tiveres paz. Se teu coração estiver em paz, bem contente, alegre, sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás teu arco-íris cada nuvem traz. Vem após o incremento, aurora matinal, fica o céu mais brilhante após o temporal. A esperança não percas, tu vencerás. Tu virão as tristezas se tiveres paz. Se teu coração estiver em paz, bem contente, alegre, sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que um arco-íris cada nuvem traz. Essa é a vida do cristão. A gente sempre vai achar arco-íris por todas as nuvens que nós passarmos. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Nós vivemos dependendo de Cristo Jesus. Não é da minha força, não é da minha inteligência, não é do meu dinheiro. É de Deus. Que Ele seja feita a vontade do nosso Deus. Como pode alguém amar a Deus sem amar o irmão? Como pode alguém servir a Deus sem andar em comunhão? Como posso ouvir a Deus se não ouço o meu irmão? Como pode alguém amar a Deus sem amar o irmão? Essa é a vontade de Deus para
irmão. Como pode alguém servir a Deus sem andar em comunhão? Como posso ouvir a Deus se não ouço o meu irmão? Como pode alguém amar a Deus sem amar o irmão? Essa é a vontade de Deus para nós, que sejamos como em família. Essa é a vontade de Deus para a igreja, que sejamos um, que sejamos uns aos outros em amor, uns aos outros em Jesus, uns aos outros em amor, uns aos outros em Jesus, uns aos outros em amor, uns aos outros em Jesus. Suas vozes. Uns aos outros em amor, uns aos outros em Jesus. Muito bem, então vamos meditar agora na palavra do Senhor, depois de louvarmos ao Senhor, de falarmos com Ele através da música. Vamos permitir agora que Ele fale conosco. Então, abra o seu coração, abra a sua mente para a palavra de Deus. Nós vamos orar mais uma vez, pedindo a direção do Senhor para a pregação agora. Pai, nós queremos, neste momento, colocar a pregação da Tua palavra diante do Senhor. Deus, estamos com a Tua palavra em mãos e queremos, ó Deus, que o Senhor fale a cada um de nós, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor, como vimos a semana passada, que o Senhor transforme as nossas vidas, que nós possamos usar os recursos que o Senhor tem nos dado, que nós possamos fazer a nossa parte, ó Deus, para o nosso amadurecimento, crescimento, para a nossa transformação. Então fale com cada um nesta manhã, Deus. Se alguém nos ouve que ainda não é salvo, que a Tua palavra também faça sentido para essa pessoa e que ao final deste culto nós tenhamos pessoas entregando as suas vidas para Jesus. Então fale conosco, ó Deus, é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, a mensagem de hoje é: evite a murmuração. Murmuração é uma coisa incrível, é uma coisa devastadora. E nós temos desses 3 versículos que nós já lemos, mas nós vamos focalizar nesses 3 versículos, 14, 15 e 16. Nós temos informações aqui que são tremendamente importantes para a minha vida, para a sua vida, para as nossas vidas, para a vida da igreja, para a vida da família. Eu quero destacar aqui a preocupação que Paulo tinha. Paulo queria que os crentes vivessem o evangelho de maneira correta. Ele diz aqui que eles fossem irrepreensíveis, que eles fossem inculpáveis no meio de uma geração perversa. Então, Paulo está olhando para o meio, para o momento em que a igreja de Filipos está vivendo, para a situação ali. Existiam algumas particularidades na sociedade, existiam algumas particularidades na própria igreja, e Paulo então vai focar a preocupação que ele tinha. E ele fala aqui, né, ele diz que ele queria que eles se tornassem, né, irrepreensíveis no meio de uma geração perversa. Os versículos 15 e 16, né, eles estão tremendamente ligados
ao que Paulo fala antes. Veja o que ele diz no 15:16. Ele diz: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês resplandecem como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie que não corri em vão e que nem me esforcei inutilmente. Então, para que está ligado ao que ele fala antes. E o que ele fala antes? Fazei tudo sem murmuração e contendas. Então, o que vem na sequência dos versículos 15 e 16 estão intimamente ligados. Quer dizer, de que maneira nós vamos viver, né, de forma irrepreensível, de forma sincera. Ele diz: fazendo tudo sem murmuração e sem contenda. Paulo não está dando uma sugestão, Paulo não está dando aqui uma opinião, Paulo está dando uma ordem clara. Paulo entende, ele sabe que a murmuração, né, ela não pode fazer parte da vida cristã. A murmuração é algo que tem que ficar fora da vida cristã. A palavra murmuração, murmurar, tanto no idioma grego como no idioma hebraico, eles têm basicamente o mesmo sentido, né? A mesma ideia, é resmungar, é queixar, é reclamar, é protestar, e elas estão sempre ligadas a desacordo, oposição, ira, rebeldia. Então, quando Paulo ele diz: façam tudo, é uma ordem, façam tudo, não é alguma coisa, não faça tudo sem murmuração, sem se queixar, sem reclamar, né, sem protestar. Por quê? Porque o resmungar, o queixar, o reclamar, o protestar é algo de alguém que está em desacordo com alguma coisa, é algo de alguém que está em oposição, que está demonstrando ira, né? Que está demonstrando rebeldia. Na Bíblia nós encontramos inúmeras citações, inúmeros exemplos, né, de murmuração, mas um dos exemplos mais fortes é do povo judeu, da nação de Israel, que mesmo com tantas bênçãos, mesmo com tudo que Deus havia feito para eles, tudo que Deus havia proporcionado, todas as bênçãos, toda a direção, todo o suprimento, eles ainda murmuravam e murmuravam e murmuravam. E tem uma verdade que precisa ficar clara. Moisés, ele diz que a murmuração era uma queixa direta a Deus. Ele diz: as vossas murmurações não são contra nós. Ele está dizendo, não é contra mim, contra o líder. Então, o Moisés, ele olha para o povo, aquele povo que vivia murmurando, ele diz: a sua murmuração não é contra mim, sua murmuração é contra Deus. E lembra que murmurar é estar em oposição, né? É fazer oposição, é estar em desacordo, é estar em rebelião. Então Moisés disse para aquele povo: a sua rebelião, a sua ira, a sua oposição não é contra mim, a sua oposição é contra Deus. E nós precisamos levar em consideração que a murmuração ou não murmurar, né, é uma ordem, não é uma sugestão. Lembra? As reclamações, as queixas, as oposições só acabam com os relacionamentos, só acabam com a igreja, com a família, só tornam pessoas infelizes, né? Entristece a Deus, impede que nós sejamos abençoados, tá? O grande problema é que nós estamos habituados a reclamar, a murmurar. Quer um exemplo? Hoje está calor. Nossa, mas que calor!
está insuportável esse calor. Aí esfria, mas que frio, esse frio não aguento. Aí não chove, puxa vida, não chove, está seco, vai faltar água. Aí chove, nossa, mas choveu demais, está inundando tudo. Isso é só um pequeno exemplo de como nós, eu, você, como nós somos murmuradores, né? Nós oramos para Deus, né, para que chova, e quando chove, nós reclamamos que está chovendo. Nós queremos que faça sol e nós reclamamos do calor. Nós queremos que esfrie e reclamamos do frio. Nós somos, por natureza, pessoas que reclamam, pessoas que são críticas, pessoas que são negativistas, né? Nós temos a tendência sempre, como eu já falei em outras mensagens, em focar naquilo que é negativo e não naquilo que é positivo. Nós somos condicionados pela sociedade em que nós vivemos a ser críticos, a ser reclamadores, a ser negativistas. Por quê? Porque na nossa sociedade a gente só vê coisa ruim. Por exemplo, você assiste o jornal, né? Assiste reportagens, o que você vai ver? Coisa ruim, não é? Por exemplo, só se aparece, não, por favor, me entenda bem, eu não estou criticando isso, mas os dados que aparecem nos noticiários são apenas das pessoas que morrem. Claro, as pessoas estão morrendo, isso é terrível, está sendo uma tragédia essa pandemia, mas não se foca nunca no positivo. Olha quantas pessoas se recuperaram, olha quantas pessoas foram curadas. Não, a estatística é só para o lado negativo, e nós absorvemos esse tipo de coisa. As reportagens, os noticiários, só se mostram, por exemplo, as coisas erradas que os políticos fazem. Eles fazem coisas erradas? Claro que fazem, mas eles também fazem coisas certas. Mas você não vê um noticiário exaltando algo positivo que eles fizeram, a gente só vê o lado negativo, né? Então, só se foca o que os políticos fizeram de errado, ou o que eles não fizeram, né? Quando mostra reportagens sobre polícia, só se mostra coisa errada que a polícia fez. Não se mostra as coisas boas, não se exalta o positivo, apenas o negativo. Então, isso faz de nós o quê? Nós sermos pessoas murmuradoras, nós somos bombardeados com tudo de errado, e nós adotamos esse estilo crítico de viver. Mas a Bíblia diz, e Paulo diz, que nós devemos ser diferentes. Ele escreve aqui para os crentes de Filipos, e isso serve para nós. Ele diz: façam tudo sem murmuração e contendas, com o objetivo de quê? De que vocês se tornem irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus inculpáveis. E é isso que eu quero tratar agora. Nós temos que ser pessoas que brilham no meio das trevas. A nossa vida, a minha vida, a sua vida tem que ser diferente. Então, a murmuração, nós precisamos entender que o ato de murmurar, a murmuração é uma queixa, é uma oposição que vai direto para Deus, que afeta diretamente o nosso relacionamento com Deus. Todo e qualquer tipo de murmuração. Se você reclama do seu marido, se você queixa do seu marido, lembra que há um tempo atrás você orou pedindo para se casar. Então a culpa é de Deus que te deu esse marido, ou essa esposa. Qualquer murmuração é diretamente contra Deus. E por isso, nessa manhã, eu quero dar algumas dicas para a gente vencer esse espírito crítico, observando aqui o que Paulo está falando. Então, a primeira dica que eu quero tratar com vocês, tá? Para a gente poder vencer o espírito crítico, nós precisamos reconhecer, né, que a murmuração ela é pecado. É isso que ele diz aqui: fazei
tudo sem murmurações e contendas. Quantas vezes nós paramos para pensar que o ato de murmurar, o ato de se queixar é pecado? Quantas vezes nós paramos para pensar sobre isso? Tá? Na maior parte das vezes nós achamos que é apenas um hábito. Eu sou assim mesmo, é meu estilo de vida. Mas Deus vê de outra forma. Aqui é um mandamento: não murmurem, façam tudo sem murmurar. Deus vê a murmuração como pecado. E eu e você precisamos entender que esse estilo de vida de murmurador é um estilo de vida pecaminoso. E o pecado impede as bênçãos de Deus. Quando nós olhamos para a história do povo de Israel, caminhando pelo deserto, rumo à terra prometida, eles saíram da escravidão, 400 anos de escravidão, e agora estão sendo dirigidos por Deus para uma terra que emana leite e mel. E durante todo esse trajeto, o que mais eles fazem é murmurar. E como nós vimos, Moisés diz para eles: sua murmuração, a sua reclamação, a sua queixa, a sua rebelião é contra Deus. E rebelião contra Deus é o quê? Pecado. Quantidade de vezes que nós vemos Deus comentando sobre o pecado da murmuração é enorme. Isso deixa claro para nós, né, que Deus tem um propósito aqui. Não é só informar que aquele povo era murmurador, que aquele povo era rebelde. Não é o propósito de informar. O propósito aqui é de dar uma ênfase no perigo que é a murmuração. Quando o apóstolo Paulo ele escreve o capítulo 10 da primeira carta aos Coríntios, ele fala, né, que Deus não se agradou da maioria daquele povo, razão pela quais ficaram prostrados no deserto. Cerca de 2 milhões de pessoas saíram do Egito. E sabe quantas pessoas daquela geração entrou na terra prometida? 2, Josué e Calebe. Deus não se agradou da maioria deles, porque durante todo o trajeto era murmuração em cima de murmuração, murmuração após murmuração. Sabe, Deus leva a sério essa atitude de murmurar. Nós temos o costume de qualificar pecados, mas aos olhos de Deus, pecado não tem qualificação. Para nós, alguns pecados, eles são mais enfáticos, nós frisamos, nós damos mais importância, mas outros pecados, a gente nem classifica como pecado, e um deles é a queixa, é a murmuração, é a rebelião. Só que a murmuração, ela é nociva, ela prejudica nosso aspecto emocional, nosso aspecto relacional, principalmente o nosso aspecto espiritual. Alguns exemplos de murmuração, de queixa, de rebelião. Asaf era um levita, alguém responsável pela adoração no templo. Mas quando ele escreve o Salmo 73, ele murmura tanto que ele acaba fazendo as piores alegações possíveis. E murmurar é muito interessante, que ele começa num balbuciar. Para mim, comigo. E depois isso passa para o outro, e vai contaminando. E Asaf, o que ele faz aqui? Ele está numa situação de queixa tão grande, que ele faz algumas declarações. Eu vou ler algumas declarações que Asaf faz no Salmo 73, depois vai lá, leia o Salmo 73. Mas veja, ele diz: eu perdi meu tempo servindo a Deus. Olha, o ato de murmurar é tão grave, é tão sério, que nós podemos chegar à mesma conclusão que Asaf: eu perdi tempo servindo a Deus.
Ele diz: nada adiantou eu ser fiel a Deus. Ele diz: a minha vida é só sofrimento. Ele diz: eu não merecia passar por isso, coitado de mim. Veja o que a murmuração faz. Ele olha para as pessoas do lado e diz: o meu vizinho está melhor do que eu, os meus vizinhos têm coisa, ele tem comida com fartura. Murmurar pode nos levar a afirmar que servir a Deus não vale a pena. Murmuração é algo sério. Murmuração é pecado. E você precisamos entender isso. Moisés, em determinado momento da sua vida, ele acha que a carga está tão pesada para ele levar, e ele, coitado, está sozinho, e ele começa a reclamar de Deus. Depois você pode ler isso em Números capítulo 11. Ele diz para Deus: por que você está fazendo mal para mim? Deus, ele diz: Deus, o Senhor está fazendo mal para mim. Por que o Senhor me colocou um peso desse? E ele faz algumas colocações irônicas. Ele diz para Deus: fui eu que gerei todo esse povo aqui? Eu sou pai desse povo todo para ficar cuidando deles? Fui eu que dei a luz a eles? E ele fala para Deus: por que você não me mata? Então, murmuração é grave, é sério, e nós precisamos entender que ela atrapalha o nosso relacionamento com Deus e ela atrapalha o nosso relacionamento uns com os outros. É difícil viver com uma pessoa que só reclama, uma pessoa que nunca está satisfeita com nada. Salomão, ele diz: é melhor morar numa terra deserta, árida, seca, morta, do que morar com uma mulher rixosa e iracunda. Então, a murmuração, a queixa, a reclamação, a oposição, ela afeta relacionamentos. Se você vive reclamando das coisas, se você nunca está satisfeito com as coisas, você precisa reconhecer que isso é pecado. Murmuração é pecado. Sabe por quê? Porque ela é rebeldia contra uma autoridade. Em Números capítulo 12, agora, nós temos uma situação interessante. Arão e Miriam, eles começam a se queixar, a reclamar, a murmurar contra Moisés, contra a autoridade de Moisés. E Deus chama os dois de lado, chama Arão e chama Miriam de lado. Ele diz o seguinte: esse camarada aqui, ele é uma autoridade colocada por mim, eu falo diretamente com ele é a minha boca. E Deus repreende severamente Arão e Miriam. Por quê? Porque estavam sendo rebeldes a uma autoridade estabelecida por Deus. Se você ler Romanos capítulo 13, você vai ver Paulo falando a mesma coisa. Paulo vai dizer que resistir à autoridade é resistir o próprio Deus. Por quê? Porque as autoridades foram estabelecidas por Deus. Então, entenda uma coisa: Deus estabelece autoridade sobre a nossa vida. Por exemplo, governo, maridos, pais, patrões, líderes. E sabe, se rebelar contra as autoridades é a mesma coisa que se rebelar contra Deus. Murmurar contra as autoridades é a mesma coisa que murmurar, se opor a Deus. E Paulo, quando escreve aos Coríntios, citando o povo de Israel, a nação de Israel, no capítulo 10 da primeira carta, versículo 10, ele diz: nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Quando eles murmuraram contra Deus, não importa se a murmuração deles estava indo para Moisés, que era o líder. Deus disse: é para mim, é contra mim, a sua oposição é contra a minha autoridade sobre a vida de vocês. E Paulo diz: quando eles se rebelaram contra Deus, por causa da murmuração,
eles se colocaram nas mãos do inimigo. E muitas vezes a gente ouve as pessoas dizendo: por que isso está acontecendo comigo? Por que nada na minha vida dá certo? Eu tenho vontade de perguntar para as pessoas: será que você tem sido fiel a Deus? Ou você tem sido rebelde a Deus? Sabe qual é o contraponto de murmuração? O contraponto de murmuração é gratidão. E quando Paulo fala aos filipenses aqui: façam tudo sem murmuração, quando ele escreve para os Tessalonicenses, ele fala ao contrário: em tudo dai graças. Percebe a oposição aqui? Façam tudo sem murmuração e façam tudo para gratidão, para agradecer a Deus. Falando aos Coríntios, no capítulo 10, Paulo fala algo bem interessante. Ele diz que tudo aquilo que está escrito, foi escrito para nossa advertência, para servir de exemplo para nós. Então, quando Paulo, citando os judeus, os hebreus, ele diz que Deus não se agradou deles por causa da rebelião, por causa do murmúrio, e por causa disso a maioria deles pereceu. Paulo diz: isso está escrito aqui, para o nosso exemplo, para a nossa advertência. Murmuração é pecado e traz consequências, sérias consequências nos nossos relacionamentos e sérias consequências espirituais sobre a nossa vida. Então, a primeira dica é: considere que a murmuração é pecado, e é pecado grave, é oposição a Deus. E se é oposição a Deus, decida deixar de ser um murmurador. A segunda dica que eu quero deixar é: admita que a murmuração atrapalha o seu crescimento. Nós falamos de crescimento um pouquinho, na semana passada, quando Paulo fala que nós devemos desenvolver, usando os recursos que Deus nos deu, desenvolver a nossa salvação. E aqui ele diz então que se nós fizermos tudo sem murmuração, nós vamos nos tornar o quê? Irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus inculpáveis. Paulo deixa claro aqui o mandamento de não murmurar, de não entrar em contenda com Deus. Eu quero que você entenda que a obediência a esse mandamento vai produzir uma transformação nas nossas vidas. Ele diz: nos tornemos irrepreensíveis, ou seja, sem que alguém possa apontar o dedo e nos repreender. Sinceros, é puro, é não misturado. Inculpáveis, alguém que não pode ser culpado. Contudo, se nós não obedecemos o mandamento, se acharmos que está tudo bem e ficar murmurando e reclamando e nunca satisfeito com nada, nós nos tornaremos culpáveis. Percebe o que ele diz aqui no início do versículo: para quê? Se nós fizermos tudo sem murmuração e contendas, para que o resultado vai ser? Agora, se for o contrário, se nós não admitirmos o nosso pecado, se nós não deixarmos o nosso pecado, se nós não confessarmos isso, se nós não admitirmos que essa murmuração ela vai impedir o nosso crescimento, o que vai acontecer? É que a bênção de Deus não recai sobre nós. Salomão, escrevendo o provérbio de número 28, leia comigo, provérbio de número 28, versículo 13, ele diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. E a murmuração é uma transgressão, é um pecado.
É um pecado que prejudica, que atrapalha o meu, o seu, o nosso crescimento espiritual. Agora, essa é a parte mais difícil, é reconhecer um erro, é reconhecer, né, que a murmuração está me atrapalhando, talvez atrapalhando nos relacionamentos em casa, atrapalhando no relacionamento eclesiástico e atrapalhando no meu relacionamento com Deus. Mas ele diz: o que confessa e deixa alcança misericórdia. Provérbio 28, 13. O que encobre jamais prosperará. Mas, em contrapartida, o que confessa e deixa alcançará misericórdia. É isso que nós precisamos. O relacionamento com Deus vai ser diferente, o relacionamento com as outras pessoas vai ser diferente se nós entendermos que a murmuração é pecado, se nós entendermos que a murmuração atrapalha o nosso crescimento espiritual. Salomão, ainda no Provérbio 19, ele diz: a estultícia do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. Então, toda oposição, toda rebeldia, toda rebelião, toda murmuração é diretamente contra Deus, é uma ira contra Deus. Mas é mais fácil a gente tentar colocar a culpa no outro. Temos que puxar a culpa para nós. Então, murmuração é pecado, murmuração impede o nosso crescimento. A terceira dica, para a gente terminar: precisamos entender que a murmuração apaga o nosso brilho. Olha o que ele diz aqui então no versículo 15: na qual resplandeceis como luzeiro no mundo. Paulo está dizendo que se nós vencermos essa tendência humana de reclamar, de criticar, de murmurar, de se queixar, de fazer oposição, se nós vencermos isso, nós vamos brilhar. Nós vamos brilhar no meio de um mundo que é perverso, um mundo que está vivendo em trevas. Semana passada eu falei um pouco sobre Paulo dizendo que nós somos livres para fazer as nossas escolhas. Nós sabemos que nós sempre colhemos aquilo que nós plantamos, aquilo que nós semeamos, é isso que nós vamos colher. Então, se nós só fazemos oposição, se nós só reclamamos, se nós só nos queixamos, o que é que nós vamos colher? A nação de Israel colheu da sua reclamação, da sua murmúria, da sua oposição contra Deus. Colhe até hoje. A terra está lá, mas eles não conseguem ser possuidores daquela terra. Somos livres. Você é livre, eu sou livre para escolher o que nós quisermos fazer da vida. Deus nos dá liberdade de escolha, mas uma vez que a escolha está feita, tá? Nós não somos mais livres para as consequências. Aquele povo escolheu ser rebelde, e ele está registrado aqui para o nosso exemplo, para a nossa advertência. Eles escolheram ser rebeldes. Eles escolheram murmurar, eles escolheram fazer oposição a Deus, mas uma vez que a escolha está feita, eles não podiam escolher se livrar das consequências. A maioria deles pereceu no deserto. A maioria deles, como Paulo diz, foi colocada nas mãos do inimigo, do destruidor. Eu vejo pessoas fazendo escolhas certas e escolhas erradas, e depois reclamando das consequências. Cuidado com as suas escolhas. Entenda que se você escolher ser um murmurador, você vai colher isto.
Há uma regra áurea na Bíblia, dita por Jesus. Ele diz: se você quer que os homens te façam o bem para eles. Se você quer que os homens te tratem bem. Aquilo que você quer que os outros te façam, faça você primeiro para ele. Então, você quer a simpatia das pessoas? Então seja uma pessoa simpática. Você quer ser recebido com um sorriso no rosto? Então receba pessoas com um sorriso no rosto. Você quer ser amado? Então ame. Você quer ser respeitado? Respeite. Quer ser valorizado? Valorize. Seja uma pessoa agradável, amorosa, sorridente, respeitadora, e você vai receber exatamente isso. Você vai ser rodeado de amigos. Você vai perceber que o ambiente que você vive vai estar cada vez melhor, seja na sua casa, no trabalho, na escola, na igreja. Entenda que a murmuração apaga o seu brilho. Ninguém quer ficar perto de uma pessoa que só vive murmurando. Nós tratamos de 3 dicas aqui. 3 dicas que podem fazer a grande diferença na minha vida, na sua vida, na nossa vida, no nosso crescimento, no nosso relacionamento com as pessoas, no nosso relacionamento com Deus e, acima de tudo, no nosso testemunho diante das pessoas. Isso não significa que nós não vamos ter problemas. Claro que nós vamos ter problemas. Claro que nós vamos ter problemas no casamento, no trabalho, na igreja, dentro da família, pais e filhos. Mas estas dicas indicam que, mesmo nas situações difíceis, mesmo que as coisas sejam difíceis, tá? Não precisamos murmurar. Nós podemos voltar para o Senhor e pegar a orientação do Senhor. As coisas podem mudar se nós tivermos a iniciativa de reconhecer que murmuração é pecado, admitir que a murmuração atrapalha o nosso crescimento e entender que a murmuração apaga o nosso brilho. E ele diz: se a gente fizer tudo sem murmuração, nós vamos brilhar como luzeiros no mundo. Que essas 3 dicas sejam para nós um antídoto, né, para uma vida de murmuração. Que nós possamos nos concentrar naquilo que é positivo, né, e possamos ser pessoas diferentes. Paulo decidiu, e a gente vê e entende por essa carta, ele decidiu estar contente de toda e qualquer situação. Que essa seja a minha decisão, a nossa decisão. Nós vamos cantar para encerrar este culto, mas antes de cantar, eu quero convidar você a orar comigo. E o meu desafio para você, crente, não importa qual seja a circunstância, decida brilhar. Decida brilhar no meio de um mundo que está em trevas. E você pode brilhar se você fizer tudo sem murmurações e contendas. Aprenda o contrário. Em vez de murmurar, em tudo dai graças. Está chovendo? Dê graças. Está sol? Dê graças. Fez frio? Dê graças. Seu marido? Dê graças. Sua esposa? Dê graças. Seus filhos? Dê graças. Seus pais? Deem graças por aquilo que Deus tem dado para você. Reclamar sobre toda e qualquer situação, murmurar sobre toda e qualquer situação, é uma rebeldia contra um Deus que é soberano, um Deus que nos deu todas essas coisas. Vamos aprender, né, a controlar o nosso espírito crítico. Se você não é salvo ainda, só tem uma maneira de você brilhar, começar a brilhar, é se a vida de Cristo for lançada sobre a sua vida, é se o perdão dele for estendido a você. Só tem um jeito de se tornar uma nova criatura, de ter vida verdadeira, real, e se livrar
desse espírito crítico só tem uma maneira: é recebendo Jesus como Salvador. No nosso vídeo tem aí o WhatsApp da igreja. E se você gostaria de saber um pouquinho mais sobre isso, conversar um pouquinho mais sobre salvação, sobre ser uma nova criatura, então entre em contato conosco e nós teremos o maior prazer em te ajudar. Vamos orar e em seguida a gente canta um pouquinho para encerrar o nosso culto. Pai amado, muito obrigado por tua palavra e oramos para que nós possamos praticá-la. Por favor, Deus, nos ajude a vencer esse espírito crítico e nos ajuda a entender que a murmuração, ela é pecado. Nos ajuda a entender que a murmuração, ela impede o nosso crescimento e ela apaga a nossa luz que deveria brilhar. Então, que possamos ser homens e mulheres, né, que glorificam ao Senhor em tudo, e que a luz de Cristo brilhe em nós e através de nós, pelo nosso testemunho. Pai, nos ajuda nos nossos relacionamentos, que possamos aprender, Deus, a dar graças pelas esposas, os maridos, os filhos, os pais que temos, que possamos aprender a dar graças, ó Deus, pelos líderes que temos, sejam eles na área da política, sejam eles na área da ordem pública, seja da área espiritual. Deus, que a gente aprenda a olhar no positivo e glorificar ao Senhor. Que dessa forma o Senhor seja glorificado nas nossas vidas. Muito obrigado a Deus pela tua palavra, nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até logo mais no culto da noite. Paz do Senhor é o que nós queremos. Eu quero